Tem horas que a nossa caminhada de fé, ela fica difícil e é por um motivo muito simples. Você se sente sozinho, você se sente desconfortável nessa caminhada. Você ora, você tenta, você insiste e parece que Deus está longe de você, parece que o céu está travado. E é por isso que a frase que Jesus disse na noite anterior dele ser morto na cruz, ela parece ser absurda. Ele disse assim: "Eu não vou deixar vocês sozinhos." Ele prometeu que enviaria o Consolador. E ele disse que esse Consolador ele ficaria conosco para sempre. Mas o que significa esse para sempre que Jesus falou? O que significa Deus habitar em você de verdade? E hoje a gente vai falar justamente sobre o Consolador e como isso muda tudo na sua vida. Olá, tudo bem? O meu nome é Renato, seja muito bem-vindo ao nosso canal Bíblia Talk, esse canal onde a gente estuda a palavra de Deus de uma forma direta, prática, objetiva para a sua vida. Na semana passada a gente fechou um bloco sobre quem é o Filho. Nós vimos que Jesus desceu, que ele pagou, que ele subiu. A humilhação, a redenção e a exaltação. A obra de Cristo está completa, está consumada. Mas aí fica a pergunta para mim e para você: quem é que aplica essa obra no coração da gente? Quem seria esse Consolador? Quem é que guia a gente? Quem é que santifica a gente? E hoje a gente vai conhecer o Deus Espírito Santo. Não é uma força, não é uma energia, mas na verdade é uma pessoa. É a terceira pessoa da Trindade, tão Deus quanto o Pai e quanto o Filho. Então deixa eu já te falar, se esse estudo te ajudar, já deixa o seu like, se inscreve nesse canal porque você não faz ideia o quanto isso ajuda o nosso canal. Então bora para a nossa lição de hoje. O nosso texto base de hoje está em João, no capítulo 14. Jesus está na sua última ceia com seus discípulos e ele sabe que vai morrer. Ele já sabe que tem um traidor sentado ali do lado dele. E os discípulos estão angustiados. 3 anos seguindo o mestre e agora ele está dizendo que ele vai embora. Como assim, Jesus? Aonde você está? Será que a gente pode ir junto com você? E aí Jesus fala uma das coisas que muda tudo aqui no versículo 16. Ele diz assim: "Eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre." Olha só a estrutura da frase que Jesus está dizendo. Vamos tentar aqui entender o que Jesus está dizendo nessa frase. Primeiro, Jesus ele diz que eu rogarei ao Pai. Ou seja, o Filho ele está pedindo ao Pai. Isso já mostra que é uma conversa entre duas pessoas, existe uma comunicação. Em segundo lugar, o Pai vos dará outro Consolador. Esse outro aqui, essa palavra, ela é muito importante, porque nós estamos vendo Jesus falando que o Pai vai enviar outra pessoa. Então é uma terceira pessoa que está sendo encaixada aqui nessa sentença. E em terceiro lugar, esse Consolador, ele vai ficar para sempre. Então esse Consolador não vai vir para uma visita rápida, mas na verdade é uma residência permanente. Mas a palavra mais importante aqui é outro, porque no grego existem duas palavras para representar essa palavra que Jesus está falando: outros, héteros e halos. Héteros significa outro tipo diferente e halos significa outro da mesma natureza. Jesus está falando sobre halos. Ele está dizendo que o Pai vai enviar outro Consolador, mas é da mesma natureza que eu. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo ele não é inferior a Jesus, não é uma versão diluída de Deus. Na verdade é tão pessoa quanto Jesus, é tão Deus quanto Jesus. E essa palavra Consolador ela vem do grego parakletos. Então coloca aí na sua cabeça, Parakletos. O que significa isso? Significa aquele que é chamado para estar ao lado. E essa palavra tem 3 campos de significado. Primeiro, Consolador, aquele que ampara, aquele que encoraja, aquele que traz conforto. A outra palavra, Ajudador, aquele que assiste, aquele que dá suporte prático. E a terceira palavra, Advogado, que defende, que intercede. E Jesus está dizendo aqui que ele vai ficar para sempre, que é muito diferente de Jesus. Jesus estava aqui fisicamente com os discípulos, mas ele ficou por algum tempo e voltou para o Pai. O Espírito Santo ele vai vir para ficar. E como a gente viu no primeiro episódio, o Espírito Santo ele é distinto do Pai e do Filho, mas ele é coigual em essência. E eu não sei se você se lembra, mas no episódio 3 a gente viu que o Espírito Santo ele aplica a salvação. É ele que regenera, é ele que sela, é ele que habilita. E agora a gente vai um pouco mais além do que isso. Aí você pode estar pensando: tá bom, Renato, mas será que o Espírito Santo ele é Deus de verdade? Ou será que ele é uma criatura superior? Será que ele é um anjo especial que tem todo o poder? E eu quero responder essa sua pergunta com o que está escrito aqui em 1 Coríntios, no capítulo 2, no versículo 10 e 11, que diz assim: "O Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus, porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus." Você consegue entender aqui o argumento que Paulo está usando?
É só você que conhece os seus pensamentos mais íntimos. Ninguém tem acesso ao seu pensamento, ninguém tem acesso à sua mente senão o seu próprio espírito. E é da mesma forma que o Espírito de Deus conhece a profundeza de Deus. E Paulo ele vai dizer aqui uma coisa muito interessante. Ele diz penetra nas profundezas. Então isso é um conhecimento total, é um acesso irrestrito à mente de Deus. E isso é onisciência. E essa onisciência é um atributo exclusivo de Deus, só que não para só aí. O Espírito Santo ele também é onipresente. O salmista ele vai perguntar lá em Salmo 139, para onde fugirei do teu espírito? Se eu subo aos céus, você está lá. Se eu desço ao abismo, tu estás lá também. Então não existe nenhum lugar no universo onde o Espírito de Deus não esteja. E nós precisamos entender também que o Espírito Santo de Deus, ele é onipotente, porque foi pelo poder do Espírito que Jesus ele foi concebido no ventre de Maria. O anjo disse a Maria, o Espírito Santo descerá sobre ti, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Então foi o Espírito Santo que realizou o milagre, o que a força natural nunca poderia fazer. Só que também tem mais um ponto, o Espírito Santo ele é eterno. Ele não começou a existir lá no primeiro dia, no dia de Pentecostes. Lá em Gênesis, no capítulo 1, no segundo versículo, a Bíblia diz que o Espírito de Deus, ele se movia sobre a face das águas. E o que a gente pode perceber através disso? A gente percebe que antes mesmo da criação, o Espírito de Deus ele já estava lá, ele já estava presente. E esses 4 atributos, a onisciência, a onipresença, a onipotência e a eternidade, são exclusivos de Deus. Nenhuma outra criatura tem isso, só o Criador pode ter esses 4 atributos. Eu não sei se você se lembra da história de Ananias e Safira, lá em Atos no capítulo 5. Mas eles mentiram sobre a venda, sobre o valor de venda de um terreno que eles tinham. Então Pedro confronta eles. Pedro vai dizer, por que mentistes ao Espírito Santo? E logo depois Pedro vai dizer, não mentistes aos homens, mas mentistes a Deus. Então mentir ao Espírito Santo, Pedro está dizendo aqui que é a mesma coisa que você mentir para Deus. E isso só faz sentido se o Espírito Santo for Deus. Imagina aí dentro da sua cabeça agora, quando um país ele envia um embaixador para outro país, o embaixador ele fala em nome daquele país, mas aquele embaixador não é o país, ele apenas representa. E a gente precisa entender que o Espírito Santo ele não é assim, ele não é um embaixador, ele não representa Deus, ele é Deus. Então quando ele fala, Deus fala. Quando ele age, Deus age. A autoridade plena porque a natureza do Espírito Santo é a mesma natureza de Deus. E os símbolos que a Bíblia usa para falar sobre o Espírito Santo, fogo, água, vento, óleo, pomba, eles revelam aspectos da obra dele, mas não reduzem ele a uma força, a uma energia, mas sim a uma pessoa. Ele é Deus. Tudo bem, Renata, então o Espírito Santo é uma pessoa, ele é Deus, mas o que isso significa? Como que ele age na nossa história? Como que ele transforma a nossa vida? Paulo ele vai responder isso lá em Romanos, no capítulo 8, no versículo 11, que diz assim, se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus de dentre os mortos habita em vós, aquele que ressuscitou a Cristo também vivificará o vosso corpo mortal, pelo Espírito que em vós habita. Você consegue entender aqui o que Paulo está dizendo? Ele está dizendo que o mesmo Espírito que levantou Jesus dos mortos, que é o maior milagre que já aconteceu na história do universo, esse Espírito habita dentro de você. Então eu quero convidar você para que a gente possa ver 3 obras centrais do Espírito Santo. A primeira é na encarnação, a entrada de Jesus no mundo. Ela foi uma obra trinitariana. O Pai enviou, o Filho veio e o Espírito Santo operou o milagre em Maria. Lucas, no capítulo 1, no versículo 35, diz que o Espírito Santo desceu sobre Maria e por isso o menino seria chamado Filho de Deus. Então a gente entende aqui que o Espírito Santo ele não ficou fora do plano da salvação. Ele estava lá desde o primeiro momento em que Jesus foi concebido. Em segundo lugar, o Espírito Santo atua na ressurreição. Paulo ele vai deixar claro lá em Romanos, no capítulo 11, que o Espírito ele foi agente ativo na ressurreição de Cristo. Então a Trindade inteira participou disso. O Pai ressuscitou o Filho pelo poder do Espírito Santo. E é aqui que vem a parte mais impressionante. Paulo ele vai dizer que esse mesmo Espírito habita em vós. E mais ainda, ele diz que ele ainda vai vivificar o nosso corpo mortal.
Então aquele poder que venceu a morte lá no primeiro século, ele não ficou preso lá, ele está disponível hoje, no dia de hoje, e está dentro de você. E em terceiro lugar, na santificação. O Espírito Santo é aquele que habilita o crente desde a regeneração até a glorificação. Paulo escreve isso lá em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, versículo 13, que diz assim: Deus os escolheu desde o princípio para a salvação pela santificação do Espírito. Então a santificação, ela não é um esforço humano, não é você tentando agradar a Deus aí do seu jeito meia boca, mas na verdade é o Espírito Santo trabalhando dentro de você, trabalhando de dentro para fora, transformando a sua vida, te moldando, te conduzindo. Ele é aquele que nos guia em toda a verdade, conforme está escrito em João, capítulo 16, versículo 13. Ele também é aquele que distribui os dons soberanamente, conforme a gente vê lá em 1 Coríntios, no capítulo 12, no versículo 11, e chama para toda a missão. Atos capítulo 13, no versículo 2. E o que a gente entende com tudo isso? A gente entende que o Espírito Santo ele fala, que o Espírito Santo ele chama, que o Espírito Santo ele envia. E isso não é uma ação de uma força, de uma energia. Isso é a ação de uma pessoa. E como a gente viu no nosso episódio anterior, no episódio 7, a obra de Cristo já está consumada, já está feita. Mas quem aplica essa obra no nosso coração? Quem aplica essa obra é o próprio Espírito Santo, o Espírito de Deus. Porque o que a gente sabe até agora? Primeiro, o Espírito Santo é uma pessoa, não é uma força, não é uma energia, não é algo cósmico por aí. Em segundo lugar, o Espírito Santo ele é Deus, plenamente divino, coigual com o Pai e com o Filho. E ele tem todos os atributos de Deus. Ele é onisciente, ele é onipresente, ele é onipotente e ele é eterno. E em terceiro lugar, o Espírito Santo ele age na encarnação, na ressurreição, na santificação. Ele nos ensina, ele nos guia, ele nos consola, nos capacita e nos conduz até a glorificação. E sabe qual que é a melhor notícia? A melhor notícia é que ele não veio para ficar um dia, ele não veio para passar um fim de semana na sua casa. Mas Jesus disse que ele ficaria conosco para sempre. Então, enquanto você viver, o Espírito Santo está com você. Nos seus dias bons, nos seus dias difíceis, nos seus dias de vitória, no seu dia de queda. Ele está lá para te consolar, para te ensinar, para te corrigir e nunca te abandonar. E no nosso próximo episódio, a gente vai ver uma obra específica do Espírito Santo que muda tudo. Nós vamos falar em mais profundidade sobre a regeneração. O que significa para mim e para você nascer de novo? Como que o Espírito Santo transforma um coração do homem, um coração de pedra, em um coração de carne? Mas me conta aqui nos comentários agora, você costumava pensar no Espírito Santo como uma pessoa ou como sendo uma força? Mudou alguma coisa aí dentro da sua cabeça depois disso que nós falamos nesse vídeo? Eu quero saber tudo o que você tem para falar. Eu leio os comentários e respondo. E se esse vídeo já te ajudou, já deixa o seu like, compartilha com alguém que precisa entender melhor sobre o Espírito Santo de Deus. E se você ainda não é inscrito nesse canal, já se inscreve agora, ativa o sininho das notificações para você acompanhar essa série que nós estamos fazendo aqui no nosso canal Bíblia Talk. E como sempre, eu quero dizer para você que eu espero que você tenha aprendido uma coisa ou duas com o vídeo de hoje. Um grande abraço, fica com Deus e a gente se vê no próximo vídeo.